Oi pessoal, sejam bem-vindos à terceira videoaula de programação em C. E nessa videoaula nós vamos ver sobre variáveis. Variáveis, lembra que lá na primeira videoaula a gente viu sobre int, float, char, string. A gente deu uma olhada sobre isso aqui. Aí agora que a gente vai realmente mexer com isso aqui. A gente viu que os tipos de dados na programação aqui, em C no caso, né? Ela pode ser resumido nesses tipos de dados daqui, ó. Int, float, char, string. Mas como que a gente faz para mexer com isso, por exemplo? Eu sei que os tipos de dados são isso aqui, mas o que eu vou fazer com isso? Isso daqui seria tipo a memória do computador, como se fosse o que ele vai lembrar das coisas. A gente vai falar alguma coisa para ele e ele vai lembrar do que a gente escreveu. Ele vai lembrar de algum dado, de algum tipo de dado. Vamos supor que eu quero que ele lembre a minha idade. Como que eu falo para ele lembrar, por exemplo, que vamos supor que uma idade de uma pessoa qualquer lá, 22 anos. Eu quero que ele lembre desse 22. Como que eu vou fazer para ele lembrar desse 22? 22 é o quê? É um número inteiro. Se é um número inteiro, ele é o quê? É um dado do tipo int, não é? Um dado do tipo int. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar, eu quero armazenar, tipo, eu tenho que falar pro computador o tipo de dado que eu quero armazenar. Se eu quero armazenar uma idade, um número inteiro, né, eu vou falar, computador, eu quero agora armazenar um tipo de dado inteiro, de um número inteiro. Eu faço o quê? Escreva aqui o tipo de dado, ou seja, estou falando pro computador que eu quero armazenar um tipo de dado inteiro. E depois ele vai, beleza, agora ele já sabe que eu quero armazenar um número inteiro. Como que eu faço para ele saber disso, por exemplo? Vamos supor que eu estou escrevendo esse número em um papel. Eu vou dar um título para esse papel. Para quando eu falar para o computador, algo assim, ó. Finge que eu escrevi no papel o título lá chamado Minha Idade. Eu vou falar para o computador, vai lá no papel Minha Idade e lê o número que está lá. Fala que número que está escrito lá no papel que eu coloquei o título de Minha Idade. Eu tenho que dar um nome para esse tipo de informação, senão ele não vai saber, né? Como que eu vou falar para o computador que essa informação é minha idade se eu não vou dar um nome para isso? Eu quero falar para o computador qual que é o nome dessa informação. Eu quero dar um nome para isso. No caso, eu vou escrever o nome aqui, ó. Minha idade. Mas cuidado que uma coisa. Nome, eu aqui, ó. Ele até já mostrou aqui, né, que a primeira deu certo e a segunda não deu, né? Quando a gente vai dar o nome aqui, o tipo um título assim da informação pro computador, eu tenho que colocar sempre tudo junto. Aí eu posso, se eu quiser separar para ficar mais organizado, eu posso colocar minha, underline, idade. Ou se não, eu posso colocar o I maiúsculo, tipo assim, ó. Minha idade. Posso colocar do jeito que eu quiser, contanto que seja tudo junto. Tem também são as regras, que seria o quê? Começar com número, olha aí, ó. Começar com número não pode. Começar com letra maiúscula, ele também... Bom, aqui ele até deu certo, né? Só que antigamente, se eu não me engano, dava erro. Só por precaução e também por padrão, né? Por deixar tudo padronizado, eu não coloco letra maiúscula no início das... Aqui, ó. Eu não coloco o letra maiúscula no título aqui das variáveis. Aí, então, aqui, ó. Esse jeito daqui, o que é esse aqui? Eu tô aqui ó, falando pro computador o quê? Eu quero armazenar um tipo de dado inteiro, eu quero que você lembre disso. Eu vou dar o nome disso aqui de minha idade. E aqui é esse igual, é para falar o que eu vou colocar aqui dentro e o valor. Ou seja, eu estou falando para o computador, guarda esse 22 aqui, ó, num negócio chamado minha idade, e esse 22 é o tipo de dado inteiro, é um número inteiro. Aí, ó, perfeito. Eu queria como se fosse tipo um repositório, tipo uma gaveta, assim, como se eu estivesse colocando uma gaveta, assim, o nome dela. Esse aqui é o nome da minha informação, é o título dessa informação. E aqui é o que? O que eu estou colocando aqui dentro. Ou seja, toda vez que eu for falar pro computador, o computador vai lá onde eu escrevi. Aí ele vai perguntar, vai, lá onde? Aí eu vou lá e coloco aqui, ó. Por exemplo, eu quero ver essa minha idade. Como que eu vou falar pra ele? Minha idade. Toda vez que eu chamar minha idade, ele vai entender. Ah, ele tá falando o quê? Do minha idade. Então ele vai voltar lá no minha idade e ver o que que tá aqui. Aí ele vai lá ver, o que que tá aqui? Ah, o 22. Então aqui, ó, ele tá fazendo o quê? Ele tá pedindo pra eu voltar lá no minha idade, aí, ó. Por isso que é importante ter nome nas variáveis. Ou senão, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero mostrar essa minha idade aqui, ó. Eu quero mostrar pra pessoa qual que é a minha idade. Eu vou posso escrever o quê? A gente viu como usar o printf, né, na videoaula passada. Eu posso colocar minha idade é. Aqui não dá certo o acento, né, então eu vou escrever é desse jeito. Minha idade é, aí minha idade aqui. Como que eu vou fazer pro computador? Como que eu vou falar pro computador? Coloca bem aqui, ó. Bem aqui onde tá o meu cursor agora, ó.
Eu vou colocar o quê? Porcentagem D. Porcentagem D, ele vai entender o quê? Ah, ele tá lendo o texto aqui tudo bonitinho. Quando chegar no porcentagem D, ele vai entender o quê? Ah, eu tenho que colocar uma variável aqui. Eu tenho que colocar um número aqui. Eu tenho que colocar um tipo de dado inteiro. Porcentagem D, o computador entende que aqui dentro tem que vir um tipo de dado inteiro. Então agora ele já sabe que tem que vir um tipo de dado aqui. Ele vai se perguntar, como que? Qual é o tipo de dado que vai vir aqui? Que eu poderia ter, por exemplo, milhões de tipo de dado. Eu poderia ter, tipo, vamos supor que eu escrevi 3 vezes aqui, ó. Minha idade 1, minha idade 2, minha idade 3, por exemplo. Não pode ter número no início do nome, mas no final pode. E aqui, ó, minha idade 1, 2 e 3. Como que... Agora, eu tenho 3 tipos de coisa diferente aqui, ó. Como que ele vai saber? Como que ele vai saber qual que é que esses daqui que ele tem que colocar? O computador não vai saber. Por isso que eu vou falar aqui pra ele, ó. Colocar uma vírgula aqui no final e falar. O tipo de dado que eu quero que você coloque aqui, ó, é justamente esse primeiro daqui, ó. O minha idade 1. Olha aqui, ó. Minha idade 1. Tá aqui, ó. Aqui ele já entendeu perfeitamente o que ele tem que fazer. Ele tem que mostrar na tela aqui, ó. Minha idade é. No porcentagem dele, ele entende que tem que colocar um número aqui dentro. Tem que colocar um dado do tipo inteiro. Uma informação do tipo inteiro. Mas ele se questiona que informação que é essa. Por isso que no final eu vou lá e esclareço aqui pra ele, ó. Vírgula pra separar, né? Ficar tudo organizadinho. E aqui, ó. Eu vou lá e coloco minha idade. Aí ele já entende. Ah, então aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar um tipo inteiro. E aqui ele informou que é minha idade. Então eu vou fazer o quê? Colocar minha idade aqui, ó. Então agora, se eu executar o programa, olha aqui, ó. Já tá aparecendo aqui, ó. Minha idade é 22. Aí, ó. Já tá aparecendo aqui, ó. Tudo certinho. Agora, mas beleza, aqui talvez não tenha muita serventia pra isso, né? Só que lá mais pra frente, quando a gente for lá e perguntar lá pra pessoa, qual que é o seu nome? Digita o seu nome aqui, digita a sua idade aqui, ó, a sua altura, se digita o que você quiser aqui, que eu vou salvar. Aí ele tem que lembrar de alguma forma, né? Como que a gente vai fazer o computador lembrar? A partir das variáveis. As variáveis que armazenam o dado, a variável que faz o computador lembrar das informações que ele precisa. É a partir de tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Variável do tipo inteiro, né? Que guarda um número. E se eu quiser, por exemplo, eu quero guardar a minha idade, eu quero também guardar o ano do meu nascimento. Aqui, ó. Eu já mudei o nome que ele já deu como errado, né? Aqui, ó. Corrigindo aqui. Eu quero guardar a minha idade, eu quero guardar, por exemplo, a nota que eu... Por exemplo, minha nota. A nota que eu tirei numa prova da escola, por exemplo. Então, você não, eu tirei A, por exemplo, uma prova foi bem, e outra, eu tirei quase máximo, eu tirei B em alguma prova, eu posso guardar aqui, ó, informação do jeito que eu quiser. Entre aspas simples aqui, porque é uma letra, né, do tipo che. Quando é apenas uma letra, é entre aspas simples. Agora eu quero guardar também a minha altura, ou seja, tipo float. Tipo float, minha altura. Minha altura aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho 1,75. Aí, ó, 1,75. No computador é sempre ponto, não se usa vírgula. Porque aqui é o padrão nos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, já tá tudo bonitinho, ó. Minha idade, Opa, aqui eu coloquei minha idade, né? Minha nota. Minha nota, por exemplo, na escola. Minha altura aqui, ó, já tá tudo bonitinho, já tá aqui, ó. Agora eu quero mostrar tudo isso, como que eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó, minha idade é. Vou ir pra linha de baixo. Minha nota na escola é. Agora como que eu faço para mostrar uma letra? Para mostrar uma letra, porcentagem C. C é de chá, né? Aí, ó. Porcentagem C é uma letra. E ele vai se questionar depois. Que letra que é essa? O que eu vou colocar aqui? Porque você falou que tem que colocar uma letra, mas não falou qual. Então no final aqui eu vou fazer o quê? Separar por vírgula e falar que letra que é que eu vou colocar. Sempre na ordem aqui, ó. Primeiro ele pede um número. E eu falei que número que é. Depois ele pede uma letra. E logo depois eu falei que letra que é. Que letra que vai ser? Vai ser a minha nota aqui, ó. Aí, ó. Agora entendeu, ó. Eu tenho que colocar uma letra aqui e depois ele se questiona. Que letra que é? O minha nota. Então, beleza. Agora eu vou quebrar mais uma linha aqui, ó. Ir pra linha de baixo e falar. Minha altura é. Depois ele vai se questionar que altura que é. Aí, ó. Porcentagem F para falar que é um número com vírgula. Um número quebrado. E eu vou falar que a altura, que número que é esse? Eu vou colocar aqui, ó. É o mesmo número que está escrito no que? Na variável chamado minha altura. Agora, olha aqui, ó. Já tá. Ficou até uma linha grandinha, né? Já tá tudo bonitinho aqui. Vamos executar para ver como que vai ficar.
Aqui, ó, já deu tudo certinho, ó. Minha idade é 22, minha nota na escola é B, minha altura é 1,750000. Aí ficou com muito zero aqui, ó. Eu não quero essa quantidade zero. Aí já entra na parte de formatação e depois a gente vai vendo como formatar de pouco em pouco. Mas para mexer com variáveis, é isso. Aqui eu ainda não mostrei como se faz uma string, só que uma string é um pouquinho mais complexa, pouca coisa. Então, então esses aqui são os dados principais, né, tirando a string que eu não mostrei aqui. Então, beleza, aqui ó, eu já salvei os tipos de dados aqui, tudo certinho, tudo bonitinho. Só que, e se ao longo do meu programa eu quiser mudar, por exemplo, eu quero mudar, finge que eu sem querer informei minha idade errado e eu quero mudar isso. Por exemplo, eu não tenho 22 anos, sem querer digitar errado, eu tenho 23. Como que eu faço para mudar isso? Posso mudar aqui na frente, ó. Vamos supor, depois do printf, para mostrar que realmente muda. Então eu vou falar para o programa o que eu quero mudar. Vou falar aqui, ó. Ah, eu quero mudar a minha idade. Então eu vou colocar aqui, ó. Minha idade. Na minha idade, coloca 23, que eu tinha errado a idade. Não é 22, é 23. Aí ele já entende aqui, ó. Aqui, mas por que aqui eu não coloquei um int, por exemplo? Porque esse int daqui no começo, eu tô como se fosse falando. Cria uma nova, tipo uma gaveta, assim, ó. Cria uma nova gaveta chamada minha caixa e coloca e guarda o número 22 nela. Aí beleza, ele criou um novo lugar chamado minha idade e guardou o 22 aqui dentro. Beleza. Aí aqui, ó, eu não preciso criar uma nova gaveta, não preciso criar um novo lugar para ele armazenar na memória. Ele não precisa criar, tipo um novo lugar mesmo para guardar. O que ele precisa? Ele só precisa saber onde ele precisa ir, o que ele precisa mudar e o que ele vai ter que colocar. E aqui ele já tem, né? Porque aqui, ó, aqui ele criou a gaveta e aqui eu só estou mudando o número que está aqui dentro. Ou seja, eu vou lá e falo, vai lá na minha idade e coloca 23 lá dentro. Agora ele mudou. Tanto que, se eu colocar esse mesmo printf daqui, ó, para mostrar, vou até quebrar essa linha daqui, ó, na verdade. Se eu colocar um novo printf aqui dentro, ó, aqui de baixo, na verdade, aí já vai dar pra ver que o valor de fato mudou. Olha aqui, ó. Aí, ó, minha idade era 22, aí depois ela virou 23, tá vendo? Eu posso fazer isso para qualquer tipo de variável. Eu posso mudar a minha idade, eu posso mudar a minha nota, eu posso mudar tudo. Como se fosse... Eu posso até colocar as informações de uma pessoa diferente, por exemplo. Posso colocar minha idade. A minha idade é 23, minha nota na escola ela foi A. E a minha altura, ela é 1,67. Agora aí, ó. Ah, aqui, ó. Aqui é o problema. O que aconteceu? Aqui, ó. Eu criei uma nova gaveta chamada minha nota e uma nova gaveta chamada minha altura. Aqui ele está tentando o quê? Criar uma nova gaveta, como se fosse tipo um novo lugar na memória para guardar, uma nova variável. Aqui eu falo gaveta como se fosse um exemplo. O nome correto disso é variável. Aqui ele criou uma nova variável e aqui ele está tentando criar outra com o mesmo nome. Lá mais pra frente ele vai se confundir, né? Porque tem duas coisas chamadas minha nota. Como que ele vai saber qual que é o certo? Aqui eu não posso criar outra variável com o mesmo nome. No caso aqui eu só quero mudar o valor que está aqui dentro dela, né? Só quero mudar o que ela está armazenando. Então eu vou tirar o tipo daqui, ó. Porque o quê? Quando eu coloco o tipo aqui atrás, é para falar para criar uma variável. Só que, como eu já criei aqui eu só quero mudar, né? Eu não preciso criar uma nova variável. Só tenho que mudar o que? O valor que está ali dentro dela. Ou seja, eu só vou escrever o nome dela e colocar o que ela vai armazenar logo em seguida. Agora vai parar de dar esse erro daqui, ó. Olha que beleza, ó. Aí, ó, minha idade, nota e altura. E depois mudou completamente tudo aí, ó. A gente pode mudar ao longo do programa. Então, bom. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenha dado para entender. Esse aqui é a base de tudo. Isso junto com o PDF que a gente vai usar em todo o programa, sem sombra de dúvidas. E é basicamente isso. Então, até a próxima videoaula.